Olá, boa noite. Queria saber se todo mundo me escuta bem. Boa noite. Se alguém puder me sinalizar se está escutando bem, por favor. Boa noite a todo mundo que está entrando. Sejam bem-vindos a mais uma live aí do Quark Clinic. Para quem não me conhece, meu nome é Alana Cascudo. Eu sou responsável aí pelo time do marketing do Quark Clinic. O Quark Clinic é uma solução de gestão de clínicas e consultórios médicos. Chegamos aí há quase 2 anos justamente para transformar, a questão da saúde privada no Brasil. Hoje atuamos em mais de 15 estados brasileiros, com mais aí de 150 clínicas. Fazemos esse trabalho de transformação digital, gestão num software online. E hoje a gente vai receber o Dr. Caio Guedes, que ele é justamente cardiologista, médico aqui também na cidade que a gente atua, Natal, Rio Grande do Norte. E vamos conversar um pouquinho sobre as doenças crônicas nesse momento de pandemia e nos cuidados das doenças crônicas nesse novo normal. Se alguém puder me sinalizar se está escutando ok. Só um segundo. Escutando ok, né? Que bom. Só um segundinho. Pronto, só para justamente fazer um feedback aqui, uma retomada justamente antes de aceitar aqui o Dr. Guedes, o Dr. Caio, que já solicitou. Hoje nós vamos ter mais uma live aí do Quark Clinic, conversando um pouquinho sobre como prevenir doenças crônicas no novo normal, nessa época aí, pandemia e pós-pandemia. O Dr. Caio Guedes é um médico renomado aqui em Natal, um cardiologista, e a gente vai conversar sobre essa temática. E hoje somos o Quark Clinic, Meu nome é Alana Cascudo, eu atuo como responsável do departamento de marketing. O Quark Clinic é uma solução de transformação digital, é mais até do que uma solução apenas de gestão de clínica. Nós realmente trabalhamos com transformação digital, módulos de telemedicina, CRM, tudo em uma só solução, e estando presente em mais de 15 estados brasileiros, com mais de 150 clínicas, Agora eu vou só aceitar aqui o Dr. Caio Guedes, que vou conversar um pouquinho com ele, grande médico. O Dr. Caio Guedes, ele atua exercendo, obviamente, cardiologia. Ô, doutor Caio. Agora sim, eu tive um probleminha aqui com a conexão, mas agora acho que vai dar certo. É isso aí, Mas fazer ao vivo tem essas coisas, Exatamente. Doutor Caio, eu estava justamente falando aqui para todo mundo que o senhor é cardiologista, atua numa das principais clínicas aqui da nossa cidade, a cidade do Natal, capital de Rio Grande do Norte, para quem não conhece, na clínica do shopping, grande clínica, policlínica aqui da nossa cidade. Eu acho que eu queria que o senhor se apresentasse um pouquinho, mas antes não podia deixar de falar quanto gratidão por o senhor tomar um pouco do seu tempo para conversar um pouco com a gente de um assunto tão importante que é sobre as doenças crônicas nesse momento. Tanta gente com medo de ir para o médico, Um assunto realmente que é muito importante para a população. Exatamente. É bem como você falou, meu nome é Caio, eu sou médico cardiologista, sou aqui da cidade, Estou de volta após um período breve longe da cidade, nesse período de formação, enfim. E minha atuação atualmente é muito mais voltada para a questão de consultório, a parte ambulatorial e realização de exames complementares. E, primeiramente, agradeço pelo convite e pela oportunidade da gente conversar um pouquinho. E, assim, nesse momento que a gente está vivendo, em que todos nós estamos nos adaptando, essas redes sociais elas se mostraram como uma ferramenta muito útil no sentido da questão da educação em saúde, através dessas lives, através dessas transmissões com grupos
podendo aproximar, embora estejamos num momento aí de isolamento, mas de uma certa forma aproximou pessoas e com isso a gente tem acesso a informações e pode passar um pouquinho da nossa experiência para tentar orientar de qualquer forma, enfim, de uma forma que seja positiva e que traga algum benefício aí para o pessoal. É verdade, doutor Caio, é verdade. E uma coisa até que eu queria começar conversando é primeiro dizer para todo mundo que está nos assistindo que fiquem à vontade de mandar as perguntas, as dúvidas aí sobre esse assunto que é tão abrangente, né? Que é como prevenir as doenças crônicas, que eu vou dar uma lida aqui, nem se preocupem, viu? Sempre a gente dá uma checada. Doutor Caio, eu queria que o senhor conversasse um pouco, porque o tema doenças crônicas acaba sendo muito abrangente, né? A gente tem as doenças respiratórias crônicas, uma asma, até uma bronquite, e aí a gente já tem as doenças metabólicas, né, como a questão de diabetes, aí as cardiovasculares também. Como é que o senhor assim, definiria para o público em geral, né, obviamente focado nos profissionais de saúde, mas a gente também tem administradores de clínica, outros profissionais sem ser só médicos, com o que seria uma doença crônica, né? Isso, perfeito. As doenças crônicas normalmente são aquelas doenças que elas são progressivas, elas têm uma evolução lenta, né? E podem durar aí por longos períodos, anos e até de forma definitiva, podendo ser de diversas naturezas, como você mesmo falou. Tem as doenças cardiovasculares, as doenças metabólicas, doenças neurológicas. Existem as doenças de cunho genéticos, então doenças hereditárias, aquelas alterações em que a pessoa já nasce com aquele problema. E, na verdade, acaba sendo um grande problema, porque na maioria das vezes pode trazer um impacto muito significativo e aí de forma negativa na vida das pessoas. O foco aqui, lógico que eu vou puxar um pouquinho mais para a minha área, não pelo fato de eu ser cardiologista, mas é porque as doenças crônicas cardiovasculares e metabólicas, elas são resultantes de diversos fatores e que muitos desses fatores eles podem ser evitáveis ou preveníveis, né? É diferente, por exemplo, de um paciente que nasce com a síndrome genética, seja ela qual for, que ele já herdou essa herança, né? Ele já trouxe isso desde a sua formação intrauterina. Então, ele não tem como prevenir. Ele vai adotar medidas para poder lidar com aquela situação e prevenir as complicações, mas a doença em si ela já vai estar estabelecida. No caso das doenças crônicas cardiovasculares, na maioria das vezes elas são resultantes de associação de vários fatores e que muitos desses a gente pode prevenir. Só que com o estilo de vida atual, enfim, com a nossa rotina, com as mudanças que a gente tem tido recentemente, né, a gente tem visto que a prevalência dessas doenças, elas continuam aí, e apesar de todo o acesso à informação, a questão das orientações, o acesso à saúde de uma forma geral facilitado, elas ainda continuam sendo um grande problema, não só no Brasil, mas no mundo todo. Eu estava até lendo, né, justamente que eu sou da área de humanas, mas estava lendo justamente que a Agência Nacional falou que 53 milhões, né, de pessoas têm doenças crônicas, então aqui no Brasil, né, é um número impressionante, porque essas pessoas ainda são consideradas grupo de risco, né, durante a pandemia do Covid, que acaba sendo um agravante. E aí acaba se tornando minha próxima pergunta, assim, doutor, né? Durante a pandemia, muita gente está assustada, está em casa, está tendo que cumprir o isolamento social e está deixando de lado aí esses tratamentos das doenças crônicas, né? Tendo pacientes crônicos de uma gravidade muito grande. E o que é que você falaria, o que é que o senhor aconselharia? Claro que cada caso é um caso, mas para esses pacientes, né? O que é que você acha que serão esses reflexos dessa situação, né? Que poderia trazer para a saúde coletiva, analisando que essas pessoas também acabam sendo grupo de risco. Exato. Antes, só um registro, quando a gente fala em doença crônica, a gente logo pensa em doenças graves, em doenças que vão trazer um grande impacto, uma grande limitação, mas não necessariamente vai ser dessa forma, né? Existem doenças crônicas que são controláveis e a pessoa consegue conviver normalmente com elas, desde que tomadas as medidas, os cuidados necessários. Em relação a esse período que a gente está vivendo, isso aí é um ponto bem interessante que deve ser conversado. É natural que o receio de se expor, né, de ir a um pronto-socorro ou de ir a um centro de saúde em que você vai se expor a outras pessoas e provavelmente naquele ambiente haverá pessoas
doentes, e aí o receio de contrair o novo coronavírus. Isso é natural diante de toda essa situação que a gente está vivendo, mas isso levou uma situação inusitada, né? Muitos pacientes que já têm uma doença estabelecida, uma doença crônica, eles deixaram por medo de procurar ou de fazer seu acompanhamento regular com seus médicos, nos seus processos de reabilitação, eles deixaram de fazer isso. E não só esses pacientes, mas aqueles pacientes que, porventura, apresentaram algum sintoma diferente, alguma coisa além do habitual, eles tiveram receio, medo de ir a um hospital para procurar ajuda médica com receio de ficar doente. E isso é tão verdade que logo no começo dessa pandemia, quando começou essa questão do distanciamento social e do isolamento, a gente percebeu uma queda assim absurda no número de novos casos de infarto. E aí, inicialmente, a gente ficou se questionando, será que as pessoas estão infartando menos porque estão dentro de casa, não estão se expondo a situações de estresse, não estão se exercitando? E aí, quando eu falo exercício, não aquele exercício regular, mas aquele paciente que já tem várias doenças e eventualmente joga um futebol 1 ou 2 vezes por semana, esse é o tipo de exercício perigoso. Será que é por causa disso que os casos estão diminuindo? Só que, na verdade, com o passar do tempo, né, ao longo desse período que a gente está vivendo, a gente começou a observar algumas coisas. Primeiro, as pessoas começaram a morrer mais dentro de casa, com medo de ir ao hospital. Elas se sentiam mal, mas ficavam ali com receio, e aí é uma situação que, eventualmente, que se fosse identificada de forma precoce, poderia ter uma evolução melhor, né? Nesse caso, por não ter procurado ajuda, o caso se complicou e a pessoa veio a óbito. Então, aumentou o número de casos de óbitos em domicílio. O segundo dado importante foi que a gente começou a ver no hospital complicações, por exemplo, que acontecem quando o paciente tem um infarto e não procura ajuda num tempo adequado. Algumas complicações podem surgir e que a gente vê pouco porque, pelo fácil acesso que a gente tem atualmente, as pessoas chegam a tempo de serem conduzidas da forma apropriada, e aí essas pessoas que começaram a ter essas apresentações que a gente não via anteriormente, eu via muito pouco, elas começaram a aparecer novamente. Então, algumas complicações que a gente realmente fazia muito tempo que não via. Então, isso faz a gente concluir que, de fato, as pessoas elas estão se privando de ir ao buscar uma assistência médica por medo. E aí é importante que daquelas pessoas que já têm algum tipo de doença e apresentam uma queixa diferente daquilo que é habitual, uma dor no peito, um cansaço fora do normal, tontura, elas devam ir para um pronto-socorro, porque os ambientes hospitalares eles se adequaram a esse novo momento. Então, eles se organizaram para que o contato com pessoas que têm algum sintoma respiratório seja mínimo, para evitar essa questão da transmissão do coronavírus. E não só na área cardiológica, né? Estima-se que o número de novos casos de câncer ele vai ser muito mais elevado agora nos meses subsequentes, pela falta ou então pelo atraso do diagnóstico em decorrência desse receio de se procurar ajuda. Então, essas doenças crônicas, tanto cardiovasculares, metabólicas, as neoplasias, elas vão ter um boom muito grande daqui para frente justamente por causa disso. Então, fica aqui a mensagem. Na presença de algum sintoma, de alguma coisa que fuja daquilo que é habitual, sobretudo naqueles pacientes que já têm algum tipo de doença, aquele paciente que tem pressão alta, aquele paciente que é diabético, deve procurar os médicos. Por outro lado, aqueles pacientes que já fazem acompanhamento, né, aqueles pacientes, por exemplo, no meu caso, tem aquele pessoal que tem insuficiência cardíaca, que é popularmente conhecido como coração crescido, que eles precisam de um acompanhamento muito próximo. E aí alguns deles deixaram de ir ao médico, pararam a medicação por conta própria, né? Porque hoje na mídia fala-se muito, e aí a gente vai para a internet e todo mundo diz uma coisa, todo mundo diz outra coisa. E aí aqueles pacientes que estavam bem clinicamente, eles passaram a descompensar, né? A piorar daquela doença que já existia pelo fato de perder esse controle. É interessante isso que o doutor falou em relação aos infartos, porque isso acabou sendo uma notícia amplamente divulgada, né? Depois que os casos aumentaram tanto em casa. Eu vi várias notícias, assim, em grandes portais brasileiros, e o quanto isso me alarmou, né? Preocupante, realmente. E eu queria só registrar que tem muitos elogios, o senhor está acumulando aí elogios em relação que você é um excelente profissional, excelente cardiologista, disseram até assim, médico top, até disseram assim mais descontraído, viu? Quem quiser mandar pergunta, não mandem só elogio, mandem pergunta também, né, pro doutor Caio aí.
E outra coisa que... Isso, eu tô com um problema aqui de conexão, eu não consigo ver as imagens. A imagem travou para mim, mas eu acredito que para vocês esteja tudo bem, então a gente vai em frente. Tá tudo tranquilo, doutor. Até a Sara Lima botou aqui, ó. Excelente cardiologista. Depois eu mando tudo pro senhor aí, se você tá com problema. Tá joia, tá. A internet aqui acho que tá tão lotada no mundo que ela às vezes dá uma falhadinha, mas vai ficar tudo certo. E, assim, me preocupa muito, né? Assim, meu namorado, ele tem uma doença respiratória crônica e ele ficou com esse receio no início, assim, trazendo um caso próximo, né? E ele tem há anos, desde que a gente se conhece, e ficou esse receio, vai ou não vai? Eu falei, vai, tem que ir, porque é uma coisa que você tem há tanto tempo e impede de dormir quando você não está tratando, quer respirar realmente, né? E esse clima tá meio louco aqui em Natal, que para quem não sabe, a gente vive na Cidade do Sol, mas o filme está meio louco. E até conversando assim sobre coisas sérias, né? É que as estimativas, né, elas mostram que a taxa de mortalidade é 9 vezes maior em casos de pacientes crônicos. Eu acho que é por isso que as pessoas ficam com tanto medo. E o senhor começou a falar sobre isso, que eu acho justamente que é um assunto que a gente pode abordar mais. Quando seria a hora de tratar em casa? Quando seria a hora de manter o tratamento em casa? Quando seria a hora de ir ao hospital? E também o fato, né, obviamente, que o senhor já falou, a sua recomendação de não parar o tratamento, né? Porque você está evitando um problema e acaba que cria outro ali, né? Que o senhor já convive. E assim, essas recomendações, assim, como o senhor falou, né? Muitas doenças são de longo prazo, mas a gente, com a vida mais saudável, consegue, principalmente as cardíacas, né? O que é que o senhor recomendaria nesse momento, assim, para as pessoas em relação a ir ao hospital? Você acha que em alguns casos dá para evitar fazer consultas à distância? Como é que o senhor vê esse quadro dos pacientes crônicos? Isso. Normalmente, essas pessoas que têm doenças crônicas, elas conhecem a doença. Então, elas convivem bem com esses problemas e elas sabem a partir de qual momento aquela doença que previamente estava bem controlada, ela começa a descompensar. Então, por exemplo, se é um asmático, ele estava muito bem obrigado e aí, dependendo de influência de estímulos externos, fatores ambientais, ele pode descompensar e começar a cansar. E aí, normalmente, nesses casos, ele já sabe o que fazer nessas crises. E se mesmo com essas medidas que habitualmente ele faz em casa, a doença ela não melhora, aí sim seria o caso de procurar uma ajuda. Hoje a gente tem um recurso do teleatendimento, então fica muito mais fácil, né, a gente entrar em contato com o médico assistente, mesmo aquelas que, assim, muitos me falaram, mas meu médico não está atendendo porque ele é do grupo de risco, mas você tem essa possibilidade, muitas pessoas estão fazendo esse tipo de assistência. A gente tem aí a questão das redes sociais, muitos profissionais, eles têm um perfil, e aí aqueles pacientes que já são acompanhados, o próprio médico, ele tem um conhecimento e tal, logicamente que ele não vai fazer o atendimento pela rede social, mas serve como uma orientação, olha, se está assim, vá lá, é melhor procurar o pronto-socorro, se não está assim, ajuste isso ou aquilo, ou então ligue para mim e vamos conversar. Hoje em dia não existe mais isso de o médico estar em cima e o paciente estar embaixo, está todo mundo no mesmo barco, então assim, tem que conversar. O médico ele precisa ser disponível, logicamente que existem situações e situações, né? Então a gente precisa ter bom senso, mas normalmente é assim, esses pacientes eles conhecem a doença, então eles sabem quando é o momento adequado. Mas repito, é aquela doença que vinha bem controlada, e aí você começou a ter sintomas que fogem daquilo que habitualmente é a situação normal, você precisa procurar a assistência. As clínicas elas se prepararam, então a gente espaçou os atendimentos, diminuir o número de consultas por dia para evitar que haja aglomeração nas salas de espera. Então, assim, todos nós estamos aprendendo. Então, assim, e a gente tem que aprender a conviver com essa E quem melhor que os médicos para atender com todos os APIs, todos os cuidados. Normalmente as pessoas têm esse receio, claro que todos estamos cumprindo o isolamento social, mas normalmente com quem você está mais seguro é justamente com o médico, que vai saber justamente da biossegurança, e tudo isso melhor até que a gente, né? Melhor até que as outras pessoas das outras profissões, né? As pessoas esquecem disso, né? Eu fui pro oculista essa semana, já fiz 2 cirurgias de vista, né? E, assim, tratamento excepcional, tudo isso, me senti super segura, até medir a temperatura, eles medem agora na entrada, né? Então, realmente, claro que existe a tecnologia está aí ajudando, mas a doença crônica pode ser um agravante aí, tanto que é considerada um grupo de risco.
Isso, tem lugar, inclusive, que eu trabalho que para eu começar a atender, eu preciso passar lá pelo teste do termômetro. Tem que levar lá a testinha, colocar lá no termômetro digital e eu só entro se estiver tudo bem. Então, existe essa preocupação. Outra coisa importante que você falou aí, que vale a pena a gente citar aqui, é a questão da doença crônica e as complicações quando a pessoa tem a doença do novo coronavírus. Algumas doenças crônicas, né? Por exemplo, pressão alta, diabetes, obesidade, problemas estruturais no coração, problemas respiratórios, elas fazem com que, uma vez a pessoa tendo a doença do Covid, elas tenham uma evolução para a forma grave. Então, primeiro ponto, a gente tem que diferenciar que é um fator complicador e não um fator de risco, porque o fator de risco é aquela situação que facilita com que a pessoa contraia a doença. Então, o fato de você ser hipertenso não vai fazer com que você fique doente mais facilmente. Mas uma vez doente, a hipertensão ela pode ser um problema. E foi visto ao longo desse período que os pacientes que têm doenças cardiovasculares, sobretudo pressão alta, são os pacientes que têm uma taxa maior de complicações e óbito. Então, é preciso reforçar as medidas de cuidado para esse grupo de pacientes para que a exposição seja mínima. Ou seja, eu tenho que ter ainda mais cuidado em relação à questão do distanciamento social, da higienização das mãos, do uso de máscaras adequadas, evitar exposições assim, desnecessárias, para que a chance de a pessoa ter a doença diminua. Não quer dizer também que uma vez com a doença você necessariamente vai ter a forma grave. Não, longe disso. Graças a Deus, assim, eu tenho uma experiência com pacientes ambulatoriais com Covid. É um grupo pequeno, é verdade, na maioria de jovens, mas na maior parte das vezes os pacientes apresentam um curso clínico leve, digamos assim, sem apresentar os sintomas graves e sem necessariamente ter que ficar hospitalizado. Mas os cuidados eles devem manter. A gente está no período agora de flexibilização, que não quer dizer que está tudo bem, está tudo normal. Pelo contrário, tem que flexibilizar porque a gente precisa conviver com essa situação. Não dá para ficar dentro de casa o resto da vida, porque podemos ficar aqui anos, né? Quando a gente sair, o vírus vai estar lá. Então, a gente tem que Só conviver. vai normalizar 100% com a vacina, né, doutor? Exato. Então, a gente tem que aprender a conviver e sempre tendo um bom senso, né? Hoje, a gente vai adotar medidas, né? Com esse novo período aí de isolamento, a gente tem adotado medidas que vão ficar aí, acredito eu, ao longo do tempo. Por exemplo, o modelo de trabalho de home office, a questão da facilidade de alguns serviços. Hoje em dia, tem supermercados já entregando as compras dentro de casa. Você vê que há uma mudança na forma que os serviços estão sendo oferecidos e algumas coisas vão vir para ficar, né? E aí a gente tem que também ponderar, porque a gente está em constante evolução. Então, a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. O André Ribeiro, que é nosso gerente, até seu conhecido, né? Ele agradeceu ao doutor Caio Guedes por aceitar o nosso convite, e todos esses esclarecimentos são muito relevantes. E eu queria concordar aqui com o André, porque seu esclarecimento sobre não ser um facilitador, e sim uma questão que pode agravar o quadro se a pessoa contrair, né, o coronavírus, eu acho que foi muito interessante, porque acaba sendo uma dúvida, e às vezes a mídia transmite de uma maneira que fica meio nebuloso, né? Então, eu achei que esse seu esclarecimento foi, assim, primoroso, realmente. E uma coisa, assim, que a gente precisa diferenciar. Pode falar. Esse esclarecimento é importante porque assim, a gente está vivendo uma era em que as informações elas são muito acessíveis, né? Só que a gente precisa agora aprender a filtrá-la, saber o que é uma informação de boa qualidade e uma informação de qualidade aí questionável. Porque a gente sabe que, infelizmente, existem interesses por trás dessas informações. Então, é muito importante a pessoa buscar fontes seguras de informação, porque, às vezes, a informação inadequada ela pode trazer mais transtornos do que benefícios. E assim, eu que trabalho na área de comunicação convivo com fake news há anos já, né? Mas essa área, momento de pandemia, em que está tendo fake news na área médica, na área de saúde, eu acho um desserviço realmente para a população tem que ficar alerta, porque às vezes até o paciente crônico vê uma notícia dessa e acha que nessa situação que o senhor falou, né? De aumentar o número de óbitos. E eu acho que, assim, complementa muito isso que você estava dizendo com outro tópico que eu queria trazer. É que se fala muito no novo normal, né?
Até o CEO da nossa empresa, ele sempre diz uma coisa que me marcou muito, que é a pandemia vai passar, mas o mundo não vai ser o mesmo, o mundo não vai ser a mesma coisa. Então, assim, o senhor falou do delivery de supermercado, da gente dentro de casa, de um trabalho mais flexível em relação ao home office. E como é que o senhor acha que esse impacto desse novo normal pode afetar a saúde de cada um, somente a saúde dos pacientes crônicos que acabam vamos dizer assim, extrapolando em hábitos não saudáveis, né? O senhor até citou pessoas que iam para o futebol, iam para a academia e não estão mais, estão parados. Como é que o senhor acha que isso pode afetar? Como é que a gente pode trabalhar esse novo normal, principalmente os pacientes crônicos, né, que a gente está tratando na live? Maravilha. Puxando um pouquinho para a minha área, né, nas doenças crônicas cardiovasculares, se a gente for buscar ali quais são aquelas situações, aqueles fatores que podem favorecer o surgimento de doenças cardiovasculares, como acúmulo de placas de gordura nas artérias, pressão alta, obesidade, aumento do açúcar no sangue, a gente pode citar sedentarismo, uma delas, alimentação inadequada, né? A pessoa ela tende a buscar alimentos mais calóricos e menos nutritivos, e situações de estresse. Então, a gente está no momento que a gente não sabe quando vai passar, se a gente está no pico, se a gente está na metade, no começo, no final, e quando voltar, quando é que vai voltar, como é que eu posso sair, como é que eu não posso. Então, isso gera uma ansiedade natural. Faz parte, todo mundo está ansioso. Só que existem pessoas, existem setores que estão sofrendo muito com isso. Então, os empresários, os comerciantes, o pessoal que trabalha com turismo, tem gente que realmente sofreu muito mais do que outros setores nessa crise. E aí vem a carga de estresse maior, porque tem muita responsabilidade. Às vezes você tem funcionários que dependem de você. E aí já entra a questão do excesso de ansiedade, do estresse. Então, a pessoa mais ansiosa... Saúde mental fica afetada e dá um escape aí em outras áreas, né? Isso. A pessoa tende a adotar hábitos não saudáveis. Aquela história, eu vou compensar, eu mereço. Já que eu estou ruim, eu mereço aquilo. Então, a ansiedade leva a hábitos alimentares inadequados. A pessoa perde a qualidade do sono, a pessoa começa a ter dificuldade de se concentrar, por consequência, a produção dela no trabalho cai. Por outro lado, aquele pessoal que começou a fazer home office, está ali em casa, a geladeira mais perto, e aí você tem os aplicativos para pedir comida, e aí fica tudo mais fácil. Ou, hoje eu passei o dia todo em casa, vamos relaxar, e acaba exagerando nos petiscos, na própria ingesta de álcool. Então, vai criando-se hábitos que vão favorecer o surgimento desses fatores de risco. E aí, a gente precisa ter alguns cuidados, né? Porque quando a gente menos espera, a gente já está num ciclo, numa roda de hamster, que eu normalmente digo, sem nem perceber. Então, primeiro, para esses pacientes que estão em regime de home office, a minha primeira sugestão é que se crie uma rotina. Hora para acordar, hora para começar a trabalhar. E não é trabalhar, acordei, estou de pijama, vou trabalhar. Não, você vai se vestir como se fosse trabalhar fora de casa. Você vai criar metas de produção, porque o fato de você estar em casa lhe permite uma certa flexibilidade de horários. Você pode expandir um pouquinho mais, você pode começar um pouco mais tarde, ou então um pouco mais cedo. Mas é importante ter metas e você precisa também se movimentar. Por quê? Antes a gente ia ao supermercado, né? Hoje a gente pede pelo celular. Então, a gente tende a adotar comportamentos em que a gente vai se mexer cada vez menos. E aí o sedentarismo, a falta de atividade física, porque a atividade física é um fator protetor, quando feito de forma regular, ela já entra como outro fator de risco. Então, para essas pessoas que estão mais tempo em casa, precisa também ter um momento para cuidar do seu corpo. Precisa fazer uma atividade física. Ah, doutor Caio, mas eu não consigo correr de máscara. Também não, é um saco. Mas tem a escada, ninguém sai andando na escada. Então você pode tirar sua máscara. Os aplicativos aí, tantos aplicativos de yoga, de atividade física, menino, tem um monte de aplicativo. Exatamente. Então você precisa, primeiro, ter uma rotina. Segundo, ter um período para fazer um exercício. Então é recomendado se exercitar pelo menos 5 vezes na semana, no mínimo 30 minutos. O ideal é que se pudesse exercitar sábado e domingo também seria mais adequado. E, principalmente, você tem que ter uma atenção para o seu sono, porque sono faz o nosso corpo descansar e nos protege. E aí é muito comum, nesse período, a gente tem visto no consultório muitas queixas de insônia, de dificuldade para se concentrar, em decorrência da ansiedade em si. Então, é preciso fazer uma higiene do sono. Eu costumo dizer para os meus pacientes que cama
Isso para eu sei dois que é S. higiene do sono, essa eu sei. Que é você É, desligar todos os aparelhos, porque a gente que é muito ligado, isso. né? A gente do time Quark Clinic, doutor, a gente está em home office desde março, né? Somos privilegiados realmente, a empresa sempre pensando em todos os colaboradores, foi uma das primeiras a entrar em regime home office. E eu já tinha trabalhado em home office em outras épocas, trabalhando em agência, então eu já tinha esse costume de me arrumar, de tudo, mas sinto essa dificuldade de dormir, né? E esse processo de higiene do sono eu acho bem interessante, porque o tempo que a gente está passando entre telas é muito grande e eu acho que muita gente tem dificuldade, né? Até queria comentar que Lenise Cardoso falou que o senhor é um excelente profissional, continua chegando assim, 1000 elogios aqui. Se eu fosse ler, mas todo mundo elogiando aqui, doutor, viu? Também o Hugo do nosso time aí falou que estão levantados excelentes pontos. E eu acho que essa parte do sono é bem interessante, porque seja por ansiedade, seja pelo tempo, né, que as pessoas estão passando entre telas, porque eu sinto isso às vezes, que a gente trabalha no computador, a gente se diverte na Netflix, é outra tela. A gente faz atividade em outra tela, porque eu também não consigo correr de máscara. Eu também não consigo. É, Eu faço atividade física no aplicativo da academia, aí tudo entre telas, né? Às vezes a gente esquece até de ler um livro offline. Eu, então, que tenho até Kindle, e eu acho interessantíssimo esse ponto, porque eu acho que não é muito levantado por muitos médicos, assim. Foi um termo até que eu aprendi, eu acho que uns 3 anos atrás. exato. Esses aparelhos digitais, os smartphones, os tablets, eles têm uma luz azul, né? Que quando a O gente meu está lá óculos olhando para protege ela, até. eu também entrei nessa, porque eu sofro bastante com ela. Então, é muito comum de acontecer. A pessoa chega em casa, está cansado, vai deitar, e peraí, opa, deixa eu dar uma última olhada no Instagram. E aí começa com o dedinho nervoso, né? Vai, vai. E aí aquela luz azul faz o nosso corpo ele produzir hormônios que vão fazer com que o nosso cérebro interprete que não é hora de dormir. E aí o cara que chega em casa com sono, começa no celular, perde o sono e aí vai por horas adentro. É importante a gente determinar, vai dormir tal hora, então 40 minutinhos antes, larga o celular, larga o tablet e vai adotar outras medidas que possam favorecer o sono. Eu costumo brincar com meus pacientes que cama é para 2 S's, para sono e para sexo. Então nada de ficar trabalhando na cama, nada de ficar estudando na cama. Cama é para descansar. Ah, eu não consigo, eu só consigo dormir com a televisão ligada. Ótimo, coloca um volume mais baixo. As televisões de hoje, as mais O modernas, elas têm brilho. aquela questão do brilho, né? E aí Eu faça tenho alguma muitos coisa problemas que de sono, favoreça o então seu eu sono. entendo todos os procedimentos. E outra coisa que eu queria falar aqui é em relação à questão da ansiedade, né? Eu tenho atendido muito, eu até tenho brincado com o pessoal lá na clínica, que eu estou sendo mais psiquiatra ou psicólogo do que cardiologista ultimamente. Muitas pessoas com transtorno de ansiedade generalizada, e é natural que isso aconteça diante desse contexto que a gente está vivendo. E aí é importante a gente entender que quando a mente sofre, o corpo ele se manifesta, né? Então, pacientes jovens sem doenças outras, né? Nenhum fator de risco, eles chegam lá no consultório com dor no peito, com palpitação, falta de ar. E aí, quando você conversa com mais calma, você vai ver que tem um substrato de ansiedade associado. E aí tudo se justifica, né? Mas a gente não pode negligenciar. A saúde da mente ela é tão importante como a saúde do coração, a saúde do pulmão, a saúde dos rins. E para isso a gente precisa adotar algumas medidas dentro de casa nesse período para que a gente faça esse descanso mental, digamos assim. Então, sempre Umas falo para os pacientes, recomendações, justamente que acaba melhorando tudo, né? Doença crônica, saúde mental. exato. Eu sempre falo para os meus pacientes que você precisa 1 hora do dia para você. Você precisa desligar. Tem que desligar do trabalho, tem que desligar dos problemas familiares, dos problemas financeiros. Então, você tem que buscar uma atividade que lhe dê prazer. Ah, doutor, mas ultimamente eu não consigo ler porque eu já estou de saco cheio, já li muitos livros, já assisti muitas séries. Então, que tal abrir a cabeça para novas modalidades, né? Aquela pessoa que já não aguenta mais ler, que tal fazer um curso na internet sobre arte, sobre pintura, sobre música? Se uma pessoa já leu muito sobre um determinado assunto, que tal sair um pouquinho desse ambiente e enxergar novos horizontes? Porque às vezes abre um pouquinho a cabeça, abre para novas perspectivas. Por exemplo, aqui em casa minha esposa fez um curso que, segundo ela, foi um despertar. Então, ela produziu nessa quarentena de uma forma que eu ficava assustado. Eu falei, meu Deus,
como pode? Ela é tão entusiasmada, tão produtiva, e eu aqui cansado, fadigado, porque a gente cansa, né? A gente É. absorve muito do sofrimento dos nossos pacientes, Meu namorado mas é assim também, porque ele ela faz Kung Fu procurou. Yoga, tudo, e eu aqui, tipo, morta. Ele faz Kung Fu Yoga e eu, meu Deus. Mas eu até também fiz um, Exato, também fiz um curso de aprendizagem criativa, assim, bem às vezes a gente fazer um hobby, né, doutor? E às vezes até exato. um hobby podia ser aprender a cozinhar, né? Porque o senhor falou que outra recomendação é alimentação saudável. Já juntaria os dois, já daria certo Perfeito, também. perfeito. Lembrando que a comida que a gente faz em casa costuma ser mais saudável do que aquela que a gente compra na rua. Então, é uma ótima sugestão. Eu acho bem interessante isso, porque acaba que essas recomendações que o senhor deu, elas se aplicam para as pessoas, os pacientes crônicos, mas acaba se aplicando para todo mundo, né? Porque Isso. acaba qualquer pessoa está precisando seguir no momento, né? Eu até ia perguntar se o senhor tem alguma orientação específica assim, para os pacientes crônicos, justamente nessa época de tanta mudança, não sei, evitar o sal, algum tipo de. E me assustou também, que eu não esperava o senhor dizendo tantas pessoas indo com problemas, sentindo dor no peito, né, e acabando tendo ansiedade, né, é uma situação realmente muito nova. Quais são, você daria alguma recomendação específica, realmente? É assim, para a gente ter qualidade de vida, a gente tem que investir na nossa saúde. E saúde é uma coisa que a gente só dá valor quando passa por algum perrengue. Isso é fato, porque a gente sempre esteve saudável, sempre foi assim, então a gente não sabe o que é não estar saudável. Só que quando a gente passa por um problema de saúde, aí sim a gente vê o quanto é valioso e como a gente deve cuidar da gente. Então, assim, as recomendações elas vão variar de acordo de doença para doença, mas de uma forma geral a gente tem que ter hábitos de vida saudáveis que vai servir como um investimento. Você vai plantar hoje para lá na frente ter uma qualidade de vida melhor. Então, dormir bem, sono é prioridade. Eu vou dar um relato pessoal. Eu deixei de dar plantão porque eu desenvolvi um distúrbio de sono e aí eu abri mão de um rendimento financeiro maior para poder conseguir descansar e estar mais produtivo, mais preparado para atender meus pacientes no consultório. Então, eu abri mão de algo que, para mim, parecia ser uma coisa, né, fundamental naquele momento, mas visando lá na frente, né? Eu abri mão de ganhar um pouquinho mais, mas estou investindo na minha saúde. Segundo, prática de exercício regularmente, né? Então, atividade física, 30 minutinhos, pelo menos 5 minutos, ou 30 minutos, 5 vezes na semana. O ideal é você intercalar exercícios aeróbicos com exercícios sustentados, e para isso aí a gente tem o auxílio de vários professores, de vários aplicativos, mas desde que você respeite seus limites, né? Você não pode simplesmente querer sair daqui e correr uma maratona em uma semana, isso não vai funcionar. Terceiro, invista em bem-estar e lazer. Saúde mental também deve ser prioridade. Então, fazer essas recomendações que a gente falou, elas são importantes. Em relação à questão do sal, eu acho até interessante a gente falar, porque às vezes a gente tem a impressão de que é só aquele salzinho que a gente coloca na comida, mas não é só isso. Às vezes é o produto que a gente compra. Então, Com sódio. esses produtos muito processados, né, que já vêm prontos, congelados, que vêm em conservas, eles tendem a ter um teor de sal mais elevado. Então, também tem que ter cuidado. Aqueles temperos prontos. Então, assim, vamos temperar com ervas, com coisas mais naturais, limão, salsinha, enfim. Eu não sou bom de cozinha, né? Quem sou eu para dar aqui recomendações gastronômicas? Mas é uma coisa importante. Cuidado com essa questão das lives que o pessoal, as lives que o pessoal está curtindo aí, né? Com os excessos da bebida alcoólica, porque junto com a bebida vem os petiscos, e aí vem sal, vem muita caloria, vem outros problemas. E sempre, Doutora Fernanda, eu repito, tá, a gente deve. é que Pode travou, falar. aí eu achei que o senhor tinha parado de falar porque travou, mas agora voltou. Tá tudo Eu bem? ia, eu ia avisar que a internet tem uma travadinha, mas agora deu tudo certo. E para terminar, assim, a gente deve sempre lembrar que o caminho do meio é sempre o caminho mais sábio, né? A gente não pode ser o extremo. Ah, quer dizer que eu não vou beber. Não, se você gosta, se é uma coisa que lhe dá prazer, você vai lá tomar a sua bebida de preferência, vai curtir essa questão das lives. Ah, quer dizer que eu não posso comer minha pizza. Pode, não tem problema, desde que você faça isso com moderação. Não pode comer pizza todo final de semana, né? Não pode tomar refrigerante todo dia. Então, se você seguir o caminho do meio termo, você vai ter uma vida com menos privações e, com certeza, com a qualidade alimentar e de hábitos de vida de uma forma mais próxima daquilo que a gente considera o ideal.
Doutor Caio, a gente está chegando ao final do nosso papo, mas antes eu queria ler uma pergunta. A Fernanda Medeiros, ela perguntou assim, doutor Caio, eu faço apenas caminhada diariamente. Tenho que aumentar o exercício? E doutora aqui, K. Souza, ela entregou você e disse que você é conhecedor nato da culinária, só que não. Não, só que não. Eu não passo do omelete. É ovo e omelete. É a única coisa que eu faço. É em relação à questão de treinos, né? De você fazer programação de atividade física. Foge um pouquinho aqui da minha área. Isso é mais com educador físico. Mas a recomendação é que se a pessoa está fazendo um treino e se sente à vontade e acha que consegue aumentar a intensidade, desde que ela não tenha nenhuma contraindicação. E aí seja cardiovascular, seja muscular, né? Ela pode sim aumentar essa intensidade desde que seja feito sob uma orientação de um profissional habilitado, né? A gente também não pode brincar de que eu já malhei muitos anos na minha vida, então eu sei fazer tudo, vou fazer sozinho. Não, pelo contrário. Sempre que a gente tem um auxílio de um profissional capacitado, um profissional habilitado, a tendência é a gente ter resultados melhores e menos riscos de lesões ou então de alguma complicação para a saúde da pessoa. E às vezes até uma pessoa, principalmente um paciente crônico, que tiver mais sedentário, ainda mais que precisa buscar uma ajuda profissional, né? Isso, exato. Se o paciente ele tem alguma doença crônica, antes de iniciar a atividade física, ele deve conversar com o seu médico. Isso é fato. Não deve se arriscar de forma sozinho e aí vou começar a caminhar por conta própria. Não. Tem que conversar com o seu médico para ele explicar quais são as limitações, como deve ser feita essa progressão de atividade, né? E aí, quem sabe, contar com um personal, então uma consultoria, enfim, vai para uma academia. Hoje a gente tem muitos recursos aí, a gente tem academias especializadas em reabilitação, a gente tem academias especializadas a pacientes que têm doenças cardíacas. Então, assim, a gente sabe que isso nem sempre é acessível, tem um valor alto, mas tem como a gente chegar no meio termo, né? O importante é você não se arriscar. Pois é, doutor Caio, foi muito rico esse papo e deixo até aberto assim, se o senhor quiser deixar alguma mensagem final. E eu vejo até que algumas pessoas vão entrando no final e eu queria falar para elas que essa live ela vai ficar disponível no nosso GTV, no YouTube do Quark Clinic. Então, para quem pegou o papo na metade, quer escutar o início, nem se preocupem que amanhã está no YouTube e hoje mesmo está no GTV. É só o tempo do Instagram processar, né? E eu não tenho palavras para agradecer, foi realmente um bate-papo bem descontraído, bem interessante. O senhor esclareceu e trouxe muitos pontos, dicas não só para pacientes crônicos, mas também para qualquer pessoa que está vivendo na pandemia e vai estar enfrentando junto aí esse novo normal, né? E realmente agradecer em nome de todo o time Quark Clinic, deixando também nosso direct aberto para quem quiser tirar alguma dúvida ou quiser continuar esse papo com a gente, saber mais sobre a nossa solução. Ainda deixa o perfil do Dr. Caio, que ele está até no perfil dele aí de médico, né, doutor? Isso, perfil profissional. Eu que agradeço a oportunidade, né? Essa questão da gente conversar sobre saúde, educação em saúde, eu acho que ela é fundamental, né? Nós, como médicos, antes de tudo, a gente quer prevenir. Porque uma coisa é a gente começar um jogo de futebol 0-0. A chance de a gente ganhar é maior do que começar um jogo de futebol quando está 3-0 para outro time. Então, quando a doença já está instalada, o prejuízo é maior, a dificuldade para se conseguir o nosso objetivo ele sempre vai ser mais difícil. Então, agradecer a oportunidade, espero que tenha gostado. Estou à disposição, sempre que precisar, podem contar comigo. E para terminar, eu só queria deixar uma última mensagem, que a gente, acho que isso é natural do ser humano, né? A gente, diante desse período de tantas incertezas e de tantas aflições, a gente sempre tenta se apegar a uma pílula mágica, né? Vai vir um remédio, vai vir aquilo, se a gente fizer isso, acabou, estamos salvos. Não, pessoal, a gente vai ter que ter um pouquinho mais de paciência, não vai ter nenhum remédio salvador, pelo menos não em curto prazo. Então, não saiam se automedicando, não saiam tomando remédio sem a orientação de um profissional. E a medida mais efetiva para a gente evitar o risco, né, dessa doença é higienização das mãos, uso de máscara. Quem puder ficar em casa, fica. Quem não puder, a gente sabe que é a realidade do gente, tem que sair. Isso, exato. E quem não puder, vai, mas respeitando o distanciamento e essas medidas de proteção. Então, é máscara no rosto e álcool em gel na mão. É verdade, na bolsa, né, para sair. Isso. Mas agradeço demais, doutor. Volto a lembrar a todo mundo aí que está ao vivo e quer conferir, às vezes entra na metade, vai estar disponível no nosso GTV. Boa noite a todos. Obrigada, doutor Caio.
E quem quiser continuar o papo com o Quarto Clínico, tiver dúvidas sobre qualquer assunto, sobre nosso sistema, sobre a área médica, pode entrar em contato com a gente via direct, viu? Obrigada, boa noite. Agradeço. Tchau. Tchau.